Deus prossiga abençoando a tua vida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que você deixa teu like, curta, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, para que mais pessoas venham ver esses vídeos e ser abençoadas. Sempre estamos aqui falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para o povo de Deus. Eu gostaria de falar hoje sobre São João, capítulo 10, versículo de número 35, na parte B, no final, onde Jesus diz que a Escritura ela não pode ser anulada ou alterada. A Escritura não pode ser. Ele faz citação do Salmo 82, versículo de número 6, onde a palavra chama os homens de deuses, a quem a palavra de Deus foi dirigida, pois se quem a palavra de Deus aos homens foi dirigida foram chamados deuses, e a Escritura não pode ser anulada ou alterada. Então, dito isto, tenha no teu coração, tenha em mente que a Escritura ela não pode ser anulada, mudada ou alterada. A Escritura tem que ser o que é. Por isso disse Jesus em Mateus 24, versículo 35, passe céu, passe terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em 2 Pedro 1, 21, a Escritura nos diz desta maneira, que a profecia nunca foi dada ou escrita por vontade de homem algum, mas sempre homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então tu vê que toda a palavra de Deus ela foi dada e inspirada pelo Espírito Santo. Então 2 Timóteo 3,16 fala que toda a palavra de Deus ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir e para consolar. Então toda a palavra de Deus. Por isso em Mateus 4, versículo 4, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o que é toda a palavra de Deus para nós hoje, crentes, chamados protestantes? Sim, é o Velho Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27. Então, num todo, nós temos 66 livros. Então toda ela para nós é proveitosa, toda ela é a palavra de Deus. E Jesus disse em São João 10, versículo de número 35, que ela não pode ser alterada, ela não pode ser anulada, ela não pode ser mudada. Por isso em Romanos, Paulo deixa bem claro, no capítulo 3, no versículo de número 4, todo homem seja mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então, de maneira nenhuma, todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, Deus é sempre verdadeiro em sua palavra. Por isso ele firmou e deixou claro em Gálatas 1, versículo 8, mesmo que nós mesmos ou um anjo do céu venha e nos anuncie outro evangelho, ou fale diferente do que eles falaram, não é para crer, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, vê a segurança que você tem que ter nas Escrituras, no que diz a Bíblia, não no que diz A, B, C, D. Por isso, Jeremias 17, versículo 5, vai dizer que todo homem seja mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então, todo homem seja mentiroso, mas a palavra seja verdadeira. Por isso Isaías 8, versículo 20 disse, se eles não falar segundo esta palavra, nunca verão alva, nunca terão salvação. Por isso em Salmos 12, versículo 6, vai nos dizer que toda a palavra de Deus, ela é purificada como que 7 vezes. Então a palavra de Deus é purificada, ela é pura. Não tem como tu colocar teus pensamentos, as tuas ideias, ou qualquer outro tipo de pensamento contrário ao que diz as Sagradas Escrituras. Fique com o que está escrito, porque em Mateus 4 Jesus disse para Satanás, está escrito, e o que está escrito é segurança para nós. Voltamos em São João 10, versículo 35, a Escritura não pode ser anulada ou mudada. Agora, dizem que nós somos machistas, que nós, porque não
Ensinamos que mulheres devem pregar, que mulheres devem ensinar, mas isso não é meu. Isso está na Escritura, e a Escritura não pode ser anulada ou mudada, conforme São João 10, versículo de número 35. Agora, a Bíblia não tem lugar para machismo e não tem espaço. Leia Efésios 5, versículo de número 27 a seguir, que o homem ame a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mas agora, Paulo deixou claro em 1 Timóteo 2, versículo 11 a seguir: não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, que esteja em silêncio, que aprenda com toda a sujeição, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher caindo em transgressão, porém salvar-se-á, dando luz a filhos, se permanecer na fé, na caridade e na santificação. Então, ele deixou claro também em 1 Coríntios 14, versículo de número 34 a seguir, ou pode começar no 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque é indecente que elas falem. Porventura saiu a palavra de Deus ou veio ela somente para vós? Então, no versículo 37, ele vai afirmar e dizer: se você cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, mandamento é universal, mandamento é do Senhor, é para a igreja, é para o povo de Deus. Então, não é que somos machistas não, é que nós temos revelação de Deus, conforme São João, capítulo 10, versículo 35, a Escritura não pode ser anulada, a Escritura não pode ser mudada, é cada coisa em seu lugar. Agora, eles correm para Juízes, capítulo 4, capítulo 5, onde fala de Débora, a profetisa. Eles vão para 2 Reis, capítulo 22, versículo do número 14, onde fala de Hulda, a profetisa. E eles vão também para Filipenses 4, versículo 3, onde fala das mulheres cooperadoras no Evangelho. E assim eles vão correndo atrás de escrituras para distorcer, conforme está em 2 Pedro 3,15, versículo 16. Eles vão a Atos 21, versículo 7, onde Filipe tinha 4 filhas, donzela, profetiza. Eles vão para Joel, capítulo 2, versículo número 28, vossos filhos e filhas profetizarão. Eles vão para 1 Coríntios, capítulo 11, onde fala toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça coberta. Então, a mulher ora ou profetiza, a mulher profetiza. Mas a Bíblia nunca disse em lugar nenhum que a mulher não pode profetizar, nem somente um capítulo ou versículo. Então, fala que não pode ensinar, certo? E o que é ensinar? A Bíblia responde à Bíblia. Eclesiastes 12, versículo 9. Leia e você verá o que é ensinar. Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo e que você saiba que a Escritura não pode ser anulada, não pode ser alterada, não pode ser mudada. Agora, 2 Pedro 3, 15 e 16, o que Pedro disse? O nosso amado irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, a qual há pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente a Escritura para sua própria perdição. E as pessoas estão preocupadas com coisas que estão encobertas. Deuteronômio 29, versículo de número 29. As coisas encobertas são para o Senhor, são para Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos quanto tudo está escrito na lei. Então, ficamos com o que diz a palavra de Deus. Se você cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as palavras que Paulo escreveu são mandamentos do Senhor, sem ofender ninguém, sem criticar ninguém. Eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras. Mais uma vez, São João 10, versículo 35, na parte B no final, a Escritura não pode ser anulada, não pode ser alterada, não pode ser mudada. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Curta, compartilhe para que mais pessoas cheguem nesse vídeo e sejam abençoadas. Deus abençoe. Shalom. Paz e graça da parte de Deus, nosso Senhor.